semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Amigos queridos telespectadores da TV Futuro, o dia de hoje está consagrado à inteligência, ao direito, à religião, à liderança. Um Adelson Gurgel. Adelson Gurgel é uma figura querida da cidade, respeitada e querida, porque ele é sempre um líder. Onde ele chega, é o líder. Como professor, como presidente do Conselho Estadual de Educação, no plano nacional, ele tratou na OAB do Programa Nacional de Educação, uma visão jurídica fantástica, foi presidente da Ordem de Advogados do Brasil, seção do nosso Estado, durante 3 mandatos, a prova da sua liderança, da sua presença. Além disso, eu brinco dizendo que ele e eu somos, quando o Santo Padre decidir que padre pode ser casado, vamos Márcia, a esposa dele, vai ter que ser casada com um padre, como Vera, minha mulher, vai ser também casada com um padre. Porque a religião é uma coisa fantástica na nossa vida. Há muitas semelhanças também. Eu presidi o Conselho de Cultura, ele de Educação, eu professor de Direito, ele professor de Direito. Nós somos advogados e participantes. Só que ele é um líder da classe permanente, porque sempre a palavra de Adelson é querida e respeitada. Meus amigos, a presença de Adelson é também ligado à Igreja Católica. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua presença como um leigo, mas um cristão autêntico. Um pouquinho sobre a sua presença junto aos arcebispos, bispo, padre, um pouquinho dessa história. Seja bem-vindo ao programa Baobá Cultural. Obrigado, Diógenes. Olha, no meu currículo faltou você citar um detalhe. Eu fui seu aluno. Eu tive esse privilégio, já pensou? Já pensou? Na velha Faculdade de Direito da Ribeira. Esse é um privilégio meu. É uma honra estar aqui conversando com você e com os nossos telespectadores. Realmente eu tenho uma ligação com a Igreja Católica, especialmente aqui no Rio Grande do Norte, há muito tempo. Tive a honra de trabalhar com Donivaldo Monte. Figura notável. Exato, ele foi quem me convidou. Depois, Dom Alaí Vilar, né? E Dom Heitor. Os outros arcebispos eu não tive a honra de trabalhar, mas Dom Heitor realmente é uma pessoa maravilhosa, completou 100 anos agora, e todas as nossas honras. Lustro e brilhante. Lustro e brilhante, exatamente. É notável isso. Mas uma maravilha. Eu tive o privilégio de conviver, e era meu guru, eu dizia que meu guru chamava sempre Donivaldo. E escrevi um livro sobre ele que retrata bem o que eu achava que ele era. Um semeador de alegria. Onde ele chegava, estava sempre um jeito, uma boa, uma brincadeira. Nego velho, ele chamava ele de nego velho, né? Nego velho e tal, e tome brincadeira. Há umas historinhas que eu conto dele que é uma maravilha. Primeiro, meu cunhado, Clênio, que sempre foi professor, ele botou o nome de Greia, porque Clênio teria pisado numa coisa e disse, uma greia! E ele ficou Greia e espalhou-se o tempo todo. Mas brincava com nome, com histórias fantásticas. Foi interessante que ele foi quem me convidou
para dar uma olhada na situação jurídica, digamos assim, dos imóveis da arquidiocese, né? Porque era tudo espalhado, tudo, né? Aí depois que eu dei uma olhada, eu disse: Dona Ivaldo, o senhor pode ser um bom pastor de alma, mas aqui na terra está uma esculhambação. Os imóveis estão sem registro, né? Tem um apartamento que até hoje ainda é barato, que era R$10 o aluguel do apartamento lá, né? Aí eu disse: eu vou começar a ajeitar as coisas aqui, eu queria o número do seu telefone, qualquer coisa, ele telefonar. Ele naquela gente, velho, não leva mal não, mas peça a minha secretária que eu não telefone para mim, então eu não sei qual é o telefone. Mas era uma figura absolutamente notável, né? Sobre imóveis, ele doou imóveis vários, Emaús, que ele era, inclusive ao padre João Medeiro, dizendo que ele ficava lá, que ele até hoje está lá, o nosso padre, que é uma figura notabilíssima, devia ser o Monsenhor. Não foi bispo ou arcebispo que devia ser. Sabe tudo de religião, e agustiniano também, como o Papa. Né? E eu sou também, e você também acho que é. Mas vamos lá. Você, Dorivaldo, depois você teve com... Dom Alain Vilar. Dom Alain Vilar, que ele veio como... Ele via como um prêmio para ele ter vindo a ser arcebispo aqui em Natal. E ele sempre, na época também eu já estava no Conselho Econômico da Arquidiocese, e qualquer coisa que tivesse lá para a gente fazer, ele disse: olha, decidam aí que eu só estou passando uma chuva. Na modéstia dele, eu estou só passando uma chuva aqui. Mas ele era uma figura muito simpática, e muito simples também. Simples, né? Simplíssimo. E depois veio o Dom Heitor, que na minha concepção, dos arcebispos que eu trabalhei, foi o melhor deles, realmente, porque ele é um grande administrador, corrigiu muitas coisas aqui, reabriu o seminário de São Pedro, né, que estava fechada, e a atividade na área social e religiosa, se eu não me engano, numa entrevista dele agora, ele disse que sagrou 40 padres. Então, foi uma administração. Depois, o Seminário de São Pedro continua dando frutos até hoje, graças à renovação que ele fez. Exatamente. Agora, eu penso, como eu sou novacruzense permanente, é a minha destinação, apesar de ter virado natalense, ele foi, graças a ele e o irmão dele, que era também mais famoso do que ele, foram auxiliares do padre Pedro Moura, ele era adjunto. Eles ficaram em Nova Cruz, os dois, é por isso que uma foi arcebispo e o outro foi cardeal. Eu creio que a presença novacruzense foi básica. Mas há uma coisa também interessante, é que os dois eram grandes, enormes administradores. E o padre Pedro Moura, no Rio Grande do Norte, eu desconheço quem foi melhor administrador. Ele fez tudo na cidade. O que você possa imaginar, ele fez. Desde o hospital da cidade, que até hoje funciona, foi ele o líder. Ele fez uma confraria para as freiras, só que ele tirou como havia as irmãs Clara, ele criou as irmãs Gema, criou lá. Ele criou, era uma figura absolutamente administrador, ao mesmo tempo um intelectual. Quando ele deixou a igreja, a minha mãe, que era muito religiosa, era do apostolado, disse: olha, você arranja um lugar, arranja um trabalho para Monsenhor Pedro Moura, porque ele está com dificuldade financeira.
deixou a igreja, casou, o que ele ganha não dá para ele viver. Eu disse, mamãe, lá na fundação, eu presidi a Fundação São Augusto, não tem lugar para padre. Ela disse, não é assunto meu, é assunto seu e resolva. Eu imaginei, procurei, descobri que nós havíamos recebido a Fortaleza dos Reis Magos, que era orientada pela Secretaria de Educação, passou para a Fundação a meu pedido. Eu coloquei o Monsenhor Pedro lá. Mas não tinha ninguém na época, não havia turismo nem nada maior. Eu disse, não, o senhor está aqui, o senhor estude para poder, quando chegar uma pessoa, procurar saber da história da Fortaleza. E é muito importante isso. E ele ficou satisfeito com o salário, o máximo que eu podia dar a ele, e ele ficou lá. Resultado, como ele não tinha estudado, ele fez um belíssimo livro sobre a história do Rio Grande do Norte. Até hoje, significativo. Eu penso que esses padres que passaram, o bispo Dom Costa também, que passaram por Nova Cruz, aprenderam a praticidade, o trabalho social, que é o que você faz, que você apresenta, a doutrina social, que é levar o povo. Essa visão fantástica que a Igreja Católica tem através do tempo. E o Monsenhor Pedro foi um formador. Eu tenho esse privilégio, está claro, provavelmente vão dizer que eu estou exagerando, mas não estou não, porque eu convivi e meus pais tiveram esta participação, essa visão. Mas, amigo, na igreja, mais alguma coisa ainda, não? Sim, você tocou aí no... Eu fui coroinha, viu? Certo. E rezava missa em latim. Eita. Até hoje eu sei decorado para poder acompanhar. A igreja não está dando muita bola, sobretudo o novo Papa não está dando bola para missa em latim, mas que era bonito, é. Não, é porque a missa no vernáculo, ela foi fruto do Concílio Vaticano II, né? Então, que permitiu, fez algumas mudanças na missa, né? O padre se virou para a audiência, né? Para os fiéis, porque ele celebrava a missa de costas, era em latim, de costas, né? Tanto é que tem aquela expressão antigamente, né? Quando o cara não entendia nada, disse, eu estou na missa. Porque o padre ficava de costas, tudo em latim, né? Então não entendia. Então botou o altar na frente dos fiéis também, né? E também permitiu que se fizesse a missa no vernáculo. Aqui em Natal tem, não sei se ainda tem, mas tinha uma missa em latim, que era celebrada em latim aos domingos, lá na Igreja do Rosário dos Pretos, né? Eu vou ver. Eu vou saber se ainda tem, porque eu vou assistir. E vou começar, estou me oferecer para ser coroinha lá. Pronto, já sabem. Quando o padre subia ao altar, ele dizia, introíbe ad altar Dei. E eu respondia, ad Deo coletivo juventude também. Ao Deus que alegra a minha juventude, não tem nada melhor do que isso. Né? Aí, mais recentemente, eu recebi um convite para falar sobre os desafios da cidadania no Brasil, e eu estava lembrando que o pessoal disse, não, desde a Grécia Antiga que se fala em cidadania. Eu digo, mas como era que se tratava cidadão? Né? A Grécia não era uma democracia, era uma plutocracia. Só quem tinha dinheiro era quem podia ir lá, o escravo não votava, a mulher não votava. E assim o foi através dos séculos. Só no final do século XIX, com a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que esse Papa colocou o nome em homenagem a ele, então é uma continuação da doutrina social da Igreja, foi que ele chamou a atenção para o fato de que a cidadania implicava na dignidade da pessoa humana, né?
Então a gente passou esses séculos todinhos, a Revolução Francesa, allons les citoyens, né? Vamos em frente, meus cidadãos. Mas os cidadãos não podiam fazer nada, pelo contrário, tem a cabeça desatada se fosse contra o poder estabelecido, né? E somente a gente pode dizer que no século XX foi que se começou a cuidar um pouco da cidadania, né? E a doutrina social da igreja teve um papel muito importante nisso daí. Tanto é que há poucos dias eu fiz um artigo para a nossa revista da Academia de Letras Jurídicas, mostrando que praticamente o nascedor do direito do trabalho está na Hero Que Novaro. é muito boa, é um trabalho interessante. A Hero Novaro, né? Porque lá tem o salário justo, o horário de trabalho, né? O descanso semanal, está tudo lá, tudo lá. Eu acho essa história fantástica, devia ser distribuída para o Brasil. Para eles entenderem, porque a maioria dos advogados e juristas mesmo não percebem, né? Eu andei conversando sobre essa sua tese, a sua defesa, e o pessoal fica espantado de saber. Um deles acrescentou, a Declaração Universal dos Direitos Humanos são todos aí baseados, né? É uma projeção. Foi fruto do que está lá. A ONU projetou. Uma ocasião, uma amiga minha me pediu para olhar uma dissertação de mestrado dela em Direito do Trabalho. Eu digo, minha amiga, a minha área não é essa, a minha área é outra. Ela disse, mas eu quero justamente o olhar de um acadêmico, para ver como é. Eu li o trabalho dela, no outro encontro, eu digo, me diga uma coisa, você leu a Hero Novarum? O que é isso? Eu digo, está aqui para você, leia. E depois a gente conversa. E depois a gente conversa. Na outra conversa ela disse, mudei minha dissertação todinha. Eu estou dizendo, porque a sua dissertação, você pensa que ela está avançada? Não está. Aqui é que está avançada, né? Na Hero Novarum. Ela mudou tudinho. É uma maravilha essa história. Muito boa. É uma tese, é um senhor trabalho que você está fazendo. E é necessário isso é importante. Sobretudo, você falou da Revolução Francesa, o nosso Papa tem a terceira perna da Revolução Francesa. Ser a igualdade que os comunistas tomaram conta, a turma de esquerda toda tomou conta no sentido da igualdade. A liberdade que a direita tomou conta e que acha que é o privilégio que pode fazer tudo, mas a fraternidade não existe. Então a igreja que tem que fazer essa terceira ponta, que tenta fazer ao longo dos séculos, e que a Hero Novarum já apresenta, a fraternidade, né? E a Hero Novarum, então, ela iniciou a doutrina social da igreja, né? Porque antes a igreja, inclusive, era até mancomunada com o Estado, né? A gente tem muitas... A palavra é dura, mas era mancomunada, né? Famílias italianas eram quem dominava, quem indicava Papa e tudo mais, né? E a doutrina social da igreja veio modificar um tanto ao quanto essas coisas. E ela está vindo até agora, né, desde a Hero Novarum até a Magnificat Humanitas, que é do Papa atual, né? E eu, instigado por um grande amigo, o Monsenhor Robério, que aliás a gente está pedindo orações para ele, porque ele está com um problema muito sério, precisando de um transplante de medula. Mas foi ele que me instigou a fazer um trabalho sobre a doutrina social da igreja, né? E dia 11 de junho eu lancei o primeiro volume, que eu estou vendo que você tem, está lá em cima da sua mesa, e terminei já o segundo, mas estou na fase de editoração, que você sabe como leva tempo, e tem mais um terceiro volume, que vai ser então de Leão 13 a Leão 14, né? Eu não tenho dúvida que eu comecei a ler, não cheguei a terminar, mas eu vi a palestra sua, de que é uma obra nacional.
é uma obra muito importante para o país, não é apenas para o Rio Grande do Norte. Esse é um trabalho sobre as origens e a matriz da Herr Novaro, o que ela recomendou e transformou o mundo, com uma transformação fantástica que a igreja fez. Mas lembrando do passado, da mancomunada com o Estado, lembrar que Dante Alighieri terminou condenado à morte, né, em Florença, e teve que se exilar por conta de um Papa que era contrário à posição dele. Imagine isso como repercutia a coisa negativa. Lembro ainda que o Papa foi convidado por Napoleão para coroá-lo, e quando chegou lá foi, de certa forma, desmoralizado, porque na hora de colocar a coroa na cabeça, primeiro o Papa se baixou para ir coroar uma pessoa que era ilegítimo para ser rei, para ter o reinado. E quando chega na hora, Napoleão pega o próprio e coloca na cabeça, não deixou o Papa fazer. Então a segunda humilhação, o que tinha que separar o Estado da coisa. Agora, infelizmente, está havendo o contrário. Culturalmente, nós somos católicos, apostólicos e romanos, a maioria do povo brasileiro. E está havendo um exagero de alguns mal informados ou pessimamente destinados querem retirar até os símbolos religiosos das escolas, dos edifícios públicos, etc. Então, não pode ser um exagero que o Estado mande e fique ligado à igreja, tudo bem. Agora, a cultura tem que ser preservada. É a nossa cultura, é o nosso destino, é a nossa formação que exige isso. Não é verdade? É verdade. Você que é quase padre, né? Estamos aí. Márcio, eu não sei se você fica satisfeita com isso, mas eu penso que é o jeito dele que tem esse jeito episcopal dele. Foi também com o trabalho junto a tantos arcebispos, né? Mas, amigo, o advogado, você presidiu a OAB. Alguns fatos interessantes de sua presença na liderança dos advogados do nosso Estado. Bom, quando eu assumi a OAB pela primeira vez, a minha intenção era atender aos advogados. Então, eu vi como juntar os advogados e tudo mais. Então, eu procurei publicar o jornal OAB Notícias com uma certa frequência. No meu segundo mandato, eu publiquei todos os meses. Mas aí criei a carreira jurídica, que é uma corrida de rua que juntou 300, 500 atletas por lá. Criei o baile do advogado e criei o encontro dos advogados do Rio Grande do Norte, que a gente fez e continuou também até mudarem de nome. Eu tive a oportunidade de trazer para cá Márcio Tomás Bastos, Carmen Lúcia, Paulo Roberto, né? Os ministros aí. Então, era uma oportunidade muito grande, né? Zé Geraldo, João Maurício Adeodato. A gente trazia sempre personalidade do mundo jurídico. A OAB sempre teve grandes presidentes. É uma coisa maravilhosa e você foi um deles. Sem dúvida nenhuma. Você marcou a presença. Mas eu quero lembrar aqui Claudionor Telógio de Andrade, que passou muito tempo, 30 anos, ex-deputado. Djalma Marinho, que foi um curto tempo. Dos começos aí, teve um time fantástico. Varela Barca. Roberto Furtado. Enfim, somente gente. Mário Moacir Porto. Mário Porto, figura fantástica, né? Que defendia o direito como uma forma de participação social e que ele basicamente estética. Ele basicamente lia em francês, né? Então, a estética do direito. E estudou bastante, é uma figura humaníssima, né?
Mas, enfim, só teve grandes que tem a tua... Teve recentemente Aldo e agora a Nora, Carlos Kelsey, que é uma figura também notável. Enfim, há uma sequência de presidentes, cada um melhor do que o outro. Graças a Deus. Valério. No Conselho Federal, quando eu fui a primeira vez, e a segunda também, eu tive a honra de ser convidado justamente para a Comissão de Educação Jurídica, que era de ensino jurídico, mas por sugestão minha, o Conselho Federal mudou para a educação, que é muito mais do que um mero ensino, né? E a primeira vez que eu estive lá, eu fiz 5 encontros nacionais de educação jurídica, que o acumulado das audiências só perdeu para a Conferência Nacional dos Advogados. Tanto é que o presidente Reginaldo Oscar de Castro, que foi quem me nomeou para ser presidente, e foi quem construiu o prédio do atual prédio do Conselho Federal da OAB, na inauguração e no outro evento, ele, na minha presença, disse que não fosse a construção do prédio, a administração dele ia ser relembrada pelo trabalho da Comissão de Educação Jurídica, certo? Porque realmente a gente deu uma mexida grande na educação jurídica. Que você é um professor, naturalmente professor. Não foi por isso, né? Porque quando eu fui eleito para o Conselho Federal, comecei a receber telefonema de Álvaro Melo Filho, aqui do Ceará, José Geraldo de Souza, né? E o pessoal todo me telefonando disse: Adilson, a gente olhou aqui no Conselho Federal, são 81 conselheiros, só você é professor universitário. Então tem que ser você presidente da comissão. A gente pode trabalhar seu nome? Não pode. Muito bom. Meus amigos, vamos agradecer a presença na TV Futuro do nosso Adilson Gugel, pessoa que eu admiro e quero bem, e desejar que, infelizmente, o tempo é pequeno da TV, que você dê um conselho para os jovens advogados e para quem deve participar da igreja que você é um dos líderes. Muito bem, eu fui apanhado de surpresa, assim, para dar esse conselho. Bom, o conselho para o jovem advogado é aquele que não pode ser outro, né? Você será grande se estudar, né? Se você botar a sua mesinha e ficar aqui sentado, a gente pode fazer isso, que o pessoal já vem de rodo para cá, né? Mas quando o cara começa, você não vai só botar a mesa e esperar que os clientes cheguem. Então é você estudar, ir para a luta, né? Procurar participar com alguns colegas que já estejam trabalhando na advocacia, porque isso ajuda a você se tornar conhecido e os seus bons trabalhos vão lhe qualificar. Se você for para ensinar direito, porque hoje, quando você fazendo mestrado ou doutorado, tranquilamente vai ensinar direito. Eu me lembro muito do conselho que o professor José Ildefonso Emerenciano me deu quando eu estava começando a ensinar. O professor José Ildefonso, hoje é fácil eu dizer quem era, porque eu digo, ele é o avô de Moção, né? Então, e ele tinha a mesma verba de Moção. Então ele me disse: Adilson, vá dar sua aula, prepare sua aula como lá entre os seus alunos tem alguém que sabe mais do que você. E dê a aula como se ele não soubesse nada, né? Então, exatamente, eu segui a minha vida toda. Um pouquinho ainda para terminar, para a igreja. Para a igreja, é preciso que você volte à igreja. Se você está afastado, né, volte à igreja. Uma missa na igreja
ou até na televisão, né? A TV Aparecida, todo domingo, quando eu estou na praia, eu assisto a missa das 8 horas, né? Então, e é claro, não existe religião sem oração. Você precisa estar sempre fazendo suas orações de manhã, de noite, né? De manhã pedindo luzes para o dia, de noite agradecendo o dia que você teve. E sempre gratidão. Gratidão pelo dom da vida e que ela seja vivida caridosamente. Neste programa eu indico um livro e outro não pode ser. Este é um livro que nasceu clássico. Ele é para ser lido, para ser observado, para ensinar. O primeiro volume, vamos desejar que saiam os outros dois o quanto antes, para a nossa alegria. Trago também sempre uma frase, e a frase de hoje foi nascido dessa visão. Um clássico é chamado clássico, a frase que eu fiz para minhas filhas hoje, é chamado clássico original, que serve de modelo e é atemporal. Então, os clássicos têm que ser valorizados. E quando nasce clássico, mais há uma razão para isso. Vamos desejar que este livro continue, seja atemporal e sirva de modelo a muitos outros que possam vir. Muito obrigado, a TV agradece a presença e a sua audiência e esteja sempre conosco, ele estará no ar todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Até logo. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá.